Eu fiz um vídeo há muito tempo intitulado de Em Defesa da Fé quando se é jovem. Na época, eu estava pensando principalmente na escola, porque talvez seja ali que muita gente tenha o primeiro contato sério com uma visão de mundo muito diferente daquela que recebeu em casa ou na igreja. Você cresce ouvindo que Deus criou o mundo, que existe propósito na criação, que o ser humano não é simplesmente matéria organizada e que Deus realmente ressuscitou. Então chega numa aula, numa palestra ou até numa rodinha de conversa e descobre uma narrativa completamente diferente. O universo não precisa de criador. A vida pode ser explicada sem qualquer inteligência por trás dela. A religião pertence ao campo da fé e ciência pertence ao campo dos fatos, como se uma excluísse automaticamente a outra. E pode ser bastante intimidador quando você tem 15 ou 16 anos, principalmente porque o argumento nem sempre chega como argumento. Às vezes ele chega como algo que já foi decidido de forma até debochada. A ciência provou, isso já foi refutado, ninguém sério acredita mais nesse tipo de coisa. E o jovem cristão, que normalmente não estudou filosofia da ciência, cosmologia ou bioquímica, fica com duas opções ruins. Ou começa a achar que precisa escolher entre fé e inteligência, ou responde a tudo com está escrito na Bíblia, o que pode ser suficiente para explicar para ele que acredita, mas não responde à pessoa que justamente não reconhece a Bíblia como autoridade. E com os recentes debates em podcasts que mais parecem rinha de galo, eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Então, vamos nessa? Então eu queria começar esse vídeo deixando uma coisa muito clara. Você não precisa ter medo de pensar sobre aquilo em que acredita, e também não precisa ter medo de assumir que é cristão enquanto pensa. Parece meio óbvio, né? Mas existe uma diferença importante entre investigar honestamente uma questão e fingir neutralidade diante dela. Eu sou cristão. Acredito que Deus existe, acredito que o universo é criação, acredito que a vida possui propósito e acredito que Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, eu não vou passar esse vídeo inteiro fingindo que estou olhando cristianismo e naturalismo de fora para descobrir qual dos dois me agrada mais. Eu tenho uma posição e vou defendê-la. A obrigação que eu tenho não é ser neutro aqui, é ser honesto. Se existir um argumento ateu bom, eu não preciso deformá-lo para conseguir responder. E se existir um argumento cristão ruim, eu também não preciso defendê-lo só porque ele veio do meu lado. Mas exatamente a mesma regra precisa valer quando um cristão apresenta um argumento sério. Ele não se torna pseudociência, irracionalidade ou superstição simplesmente porque sua conclusão desagrada ao naturalismo. E talvez seja justamente aí que a conversa deva começar, porque ciência e naturalismo não são a mesma coisa. A ciência é um método extraordinariamente poderoso para investigar a natureza. Quando um médico procura a causa de uma doença, ele procura vírus, bactérias, alterações genéticas e coisas desse tipo. Ele não pode interromper o diagnóstico e escrever providência divina no prontuário, mesmo que ele seja cristão. Ele ainda continuará procurando uma causa natural, porque é esse tipo de causa que o método científico consegue investigar diretamente. O problema começa quando alguém transforma uma regra de investigação numa descrição completa da realidade. Como a ciência procura causas naturais, somente causas naturais existem, né? Esse segundo passo não foi produzido pelo microscópio. O professor Adalto Lourenço, em Como Tudo Começou, chama atenção para essa diferença quando trata o naturalismo como uma cosmovisão. A proposição de que a natureza e processos naturais correspondem à totalidade daquilo que existe. E isso é muito mais do que fazer ciência, é uma afirmação metafísica sobre a realidade. Ou seja, procurar causas naturais para fenômenos investigáveis não equivale a demonstrar que a natureza é tudo que existe. Alistair McGrath percebe um problema parecido quando responde a Richard Dawkins. A tese de que o avanço científico tornou o ateísmo a única posição intelectualmente aceitável simplesmente não decorre da ciência. McGrath recorre inclusive a Stephen Jay Gould, que não era cristão, para mostrar que excelência científica e ateísmo não são sinônimos. Há cientistas que olham para a evolução e são ateus, outros olham para a mesma natureza e continuam religiosos. Logo, existe alguma coisa acontecendo entre o dado científico e a conclusão metafísica. Isso não significa que todas as interpretações são igualmente boas. Também não significa que, como todo mundo possui pressupostos, podemos acreditar no que quisermos, né? Significa apenas que precisamos parar de esconder a filosofia atrás do jaleco. Se alguém afirma que a matéria é tudo que existe, pode defender isso. Existem filósofos naturalistas muito mais preparados do que eu e tentarão fazê-lo isso justamente nesse vídeo. Mas essa pessoa terá que apresentar argumentos para o naturalismo da mesma forma que eu tenho que apresentar argumentos para o teísmo. E isso muda a conversa sobre criação e evolução. Primeiro, porque existe uma confusão que precisa ser evitada.
Origem da vida e evolução biológica não são exatamente o mesmo problema. Mesmo que alguém apresentasse amanhã uma história completa de ancestralidade comum entre todos os organismos, ainda existiria a pergunta sobre a origem da vida, da primeira vida. E mesmo que apresentasse uma explicação naturalista completa para a primeira vida, ainda existiriam as perguntas sobre a origem do universo, das leis que tornam aquela química possível, da racionalidade e assim por diante. Norman Geisler e Frank Turek, em Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, enfatizam justamente que explicar relações entre formas de vida e explicar a origem da primeira vida são problemas distintos. Quando entramos no problema da vida, uma das coisas mais interessantes é perceber o quanto a nossa compreensão da célula mudou desde Darwin. No século XIX, a estrutura molecular da vida era praticamente inacessível. Hoje sabemos que uma célula não é simplesmente uma bolha de matéria viva. Existem mecanismos de transporte, síntese, armazenamento e leitura de informação, conversão de energia e diversas estruturas moleculares trabalhando de maneira coordenada. É nesse contexto que entra Michael Berret e a caixa preta de Darwin. O argumento mais conhecido dele é o da complexidade irredutível. A ideia básica não é simplesmente a célula é muito complicada, então Deus fez. Isso seria um argumento ruim. Berret está perguntando se determinados sistemas compostos por várias partes interdependentes podem ser construídos pelo tipo de processo gradual que a explicação darwiniana exige. Na formulação utilizada por Geisler e Turek a partir de Berret, um sistema desse tipo possui diferentes componentes coordenados para realizar uma função, de modo que a retirada de uma parte essencial destrói aquela função. Pensa numa máquina. Não é a quantidade de peças que importa. Um monte de metal jogado numa caixa pode possuir milhares de componentes e continuar sendo apenas um monte de metal. O problema interessante parece quando determinadas peças precisam ocupar determinadas posições e interagir de determinada maneira para produzir uma função. Se os intermediários necessários para chegar ao sistema final não desempenhassem função selecionável, então existe uma dificuldade para uma explicação baseada em modificações graduais preservadas por vantagem funcional. É por isso que Berret discute sistemas bioquímicos concretos. A apresentação de Geisler e Turek menciona coagulação sanguínea, cílios e outros mecanismos moleculares e resume a dificuldade proposta para Berret. Se partes indispensáveis precisam operar coordenadamente, é necessário explicar como os estágios intermediários permaneceriam infuncionais enquanto o sistema era construído. Agora, alguém pode responder e pode argumentar que componentes originalmente utilizados para uma função foram cooptados para outra, que sistemas mais simples possuíam funções diferentes e que não é necessário construir a estrutura atual retirando peças da estrutura atual. Essa discussão existe de verdade. Mas percebe o que aconteceu? Nós já saímos de cristãos acreditam em Deus porque não entendem ciência e entramos numa discussão sobre mecanismos bioquímicos e a capacidade explicativa deles. É exatamente isso que eu gostaria que um jovem cristão entendesse. Você não precisa acreditar que uma posição deixou de existir intelectualmente porque alguém chamou seus defensores de malucos. E existe algo mais importante. Cristãos podem discordar entre si mesmo dentro desse argumento. O próprio Alistair McGrath, que eu estou usando nesse vídeo, contra o cientificismo de Dawkins, rejeita o design inteligente de Berret. Ele considera a complexidade irredutível uma forma de Deus das lacunas e acha que isso deixa a apologética vulnerável ao progresso científico. Eu não concordo com isso. E nem concordo que isso encerre a discussão, porque a resposta de Berret é justamente que ele pretende fazer uma inferência positiva a partir de uma organização funcional, não colocar Deus provisoriamente no lugar de uma explicação desconhecida. Mas eu acho muito importante mostrar essa discordância entre eles, porque isso demonstra uma coisa que desaparece quando todo cristão é colocado na mesma caixa. McGrath é cristão e aceita evolução. Berret aceita muito da história evolutiva e contesta a suficiência de mecanismos não dirigidos em determinados sistemas. Outros criacionistas, como Adalto Lourenço, vão muito além e questionam partes mais profundas do paradigma evolucionista. Não existe um comando secreto distribuído entre cristãos dizendo que precisamos concluir sobre cada dado científico. Nós podemos olhar para argumentos e discordar. E eu, pessoalmente, considero os argumentos do design sérios. Não porque a ciência não explicou tudo. Se amanhã descobrimos mais uma etapa de determinado mecanismo bioquímico, Deus não perdeu um espaço do território. A pergunta sobre design é outra. Existem características da natureza que são mais adequadamente explicadas por inteligência do que por processos não dirigidos? Nós fazemos inferência desse tipo o tempo todo. Se arqueólogos encontram marcas numa pedra, precisam determinar se são resultados de erosão ou atividade humana. Ninguém diz que reconhecer uma causa inteligente é anticientífico por definição. A questão é quais propriedades permitem distinguir uma causa inteligente de uma não inteligente. Geisler e Turek formulam essa diferença usando exemplos como o Grand Canyon e o Monte Rushmore. Ambos são objetos físicos, mas não inferimos o mesmo tipo de causa para os dois.
Então a pergunta do design inteligente é legítima. Existe alguma característica na vida que justifique uma inferência semelhante? Você pode responder não. Berré responde sim, mas simplesmente proibir a resposta inteligência antes de investigar o fenômeno seria colocar a conclusão dentro do método. Se todas as explicações permitidas precisam ser não inteligentes, então evidentemente toda explicação aceita no final será não inteligente. Isso demonstra a eficiência de um programa metodológico para encontrar mecanismos naturais, mas não demonstra por si só que nenhuma inteligência exista por trás daquela realidade. E aqui existe outro argumento que eu considero ainda mais fundamental. Mesmo que você rejeite completamente Berré, ainda não se livrou do problema de Deus, porque antes de existir vida para evoluir, precisa existir alguma coisa. Essa é a força do argumento cosmológico. Geiser e Turek organizam sua apologética começando justamente pelo início do universo, passando pelo planejamento do universo, planejamento da vida e lei moral, antes de sequer chegarem aos milagres ou ao Novo Testamento. O raciocínio básico é que coisas que começam a existir exigem uma causa adequada. Se o universo físico possui uma origem, não podemos explicar a existência de toda a realidade física simplesmente apontando para mais um elemento físico dentro dela. Às vezes a resposta é, então quem criou Deus? Mas o argumento nunca foi, tudo precisa de criador. Se tudo precisasse de uma causa anterior, Deus também precisaria, e nós apenas empurraríamos o problema indefinidamente. O argumento teísta distingue uma realidade contingente, que poderia não existir e cuja existência precisa de explicação de uma realidade necessária. Deus não é apresentado como um objeto muito poderoso que apareceu antes do Big Bang. Ele é proposto como um fundamento da existência da realidade contingente. Você pode atacar essa metafísica, pode negar que nenhuma realidade necessária exista, questionar princípios causais, defender modelos cosmológicos sem início absoluto ou apresentar outra explicação. O que não dá para responder é ciência, e imaginar que a pergunta desapareceu. Cosmologia física pode investigar os estados mais primitivos acessíveis do universo. A pergunta metafísica continua sendo por que existe uma realidade capaz de possuir esses estados físicos. E quanto mais você amplia essa discussão, mais interessante ela fica, porque o universo não apenas existe, ele possui uma estrutura que podemos compreender. Essa é justamente a alternativa que McGrath prefere ao argumento de complexidade redutível. Em vez de procurar Deus naquilo que ainda não conseguimos explicar, ele chama atenção para o argumento de Richard Swinburne. A própria explicabilidade do universo exige explicação. Quanto mais a ciência compreende a realidade, mais impressionante se torna o fato de existir uma realidade ordenada e uma mente humana capaz de compreendê-la. Nessa perspectiva, o progresso científico não empurra Deus para um espaço cada vez menor. Ele amplia aquilo cuja inteligibilidade precisa ser explicada. Eu acho esse argumento particularmente forte porque ele inverte uma imagem muito popular. A ideia comum é que Deus era necessário quando não sabíamos explicar o raio, mas ficou desnecessário quando descobrimos a eletricidade. Só que teísmo clássico nunca precisou dizer que Deus compete com a eletricidade. Descobrir como cargas elétricas se comportam explica um mecanismo dentro da natureza. O cristão está perguntando por que existe uma natureza ordenada, relações matemáticas e seres racionais capazes de descobri-las. Uma explicação física e uma explicação metafísica não precisam competir pelo mesmo espaço. E existe ainda outra dimensão da nossa experiência que o naturalismo precisa explicar. Nós não apenas raciocinamos sobre o mundo, fazemos julgamentos sobre como as pessoas deveriam agir nele. Quando dizemos que torturar uma criança por diversão é errado, normalmente queremos dizer algo muito mais forte do que minha cultura não gosta disso. Se descobríssemos uma sociedade inteira que aprovasse tortura, não concluiríamos que naquela sociedade torturar inocentes se tornou moralmente correto. Diríamos que aquela sociedade está errada. Isso aponta para uma diferença entre descrever comportamento e fundamentar obrigação. Uma explicação evolucionária pode tentar explicar por que desenvolvemos cooperação, empatia, aversão a determinados comportamentos e outras disposições sociais. Essa é uma pergunta legítima, mas explicar por que possuímos determinada crença moral não é ainda demonstrar se essa crença é verdadeira. Pense em matemática. Você pode produzir uma explicação completa sobre como uma criança aprendeu que 2 mais 2 são 4. Desenvolvimento cerebral, linguagem, professores, memória e por aí vai. Nenhuma dessas coisas determina se 2 mais 2 realmente são 4. Você explicou a aquisição da crença, não se o valor é verdade. O mesmo problema aparece na moral. Se não tortura inocentes por diversão é objetivamente verdadeiro, precisamos perguntar que tipo de realidade torna deveres morais objetivos possíveis. Para o cristianismo, a moral não é uma regra arbitrária que Deus inventou num determinado momento. Ela está enraizada no caráter de um Deus necessariamente bom. É por isso que Geiser e Turek colocam a lei moral como parte do caso cumulativo para o teísmo, ao lado da origem e do design do universo e da vida. Mas agora nós chegamos a um problema importante. Até aqui, eu poderia estar defendendo algum tipo de teísmo filosófico. Talvez tenhamos uma causa transcendente, inteligência, fundamento moral. Isso ainda não demonstra que Jesus Cristo é Deus. E se um vídeo de apologética cristã termina apenas provando alguma coisa maior, ele não fez seu trabalho direito, né? O cristianismo faz uma afirmação muito mais
mais específica. Deus entrou na história. Isso significa que em determinado momento nossa investigação muda de natureza. Eu não vou procurar a ressurreição no acelerador de partículas. Preciso fazer perguntas históricas. Jesus de Nazaré existiu? Foi crucificado? O que seus primeiros seguidores passaram a afirmar depois de sua morte? Quando essas afirmações surgiram? Tem motivos para pensar que são desenvolvimento lendário tardio ou aparecem próximas ao acontecimento? O que explica a transformação dos primeiros cristãos? E aqui existe uma coisa que eu gosto profundamente no cristianismo. Paulo não tenta proteger a fé desse tipo de pergunta. Em 1 Coríntios 15, ele faz o contrário. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, nossa fé é inútil. Percebe o tamanho dessa afirmação? O cristianismo não é simplesmente tem uma experiência espiritual e ninguém poderá questioná-la. Existe uma afirmação histórica no centro da religião. Alguma coisa aconteceu ou não aconteceu. É aqui que a estrutura de Geisler e Turek fica interessante. Eles não saltam de o universo parece planejado para, portanto, a Bíblia inteira é verdadeira. Depois dos argumentos teístas, eles passam pela possibilidade de milagres, pela confiabilidade histórica do Novo Testamento, pelos relatos testemunhais, pelas afirmações de Jesus e, finalmente, pela ressurreição. Podemos discutir se cada etapa funciona, mas pelo menos existe uma cadeia argumentativa que precisa ser examinada. E eu acho que esse aprendizado é importante para quem quer defender a fé. Não tente provar tudo ao mesmo tempo. Se a pessoa diz que milagres são impossíveis porque não existe Deus, primeiro estamos discutindo Deus. Se ela admite a possibilidade de Deus, então a impossibilidade filosófica do milagre já não é tão óbvia. Depois podemos perguntar se algum milagre realmente aconteceu, e então entramos nos documentos históricos. Da mesma maneira, não diga simplesmente os discípulos morreram por aquilo que acreditavam, portanto a ressurreição aconteceu. Pessoas podem morrer por coisas falsas. A pergunta relevante é se alguém estaria disposto a sofrer por algo que sabia ter inventado. E mesmo isso é apenas uma peça de um caso maior. Não precisamos de atalhos quando o argumento cumulativo é mais interessante. E isso me leva a uma das objeções mais importantes que um cristão vai encontrar. Mas se existem tantas evidências, por que Deus não aparece logo? E essa pergunta aqui é uma pergunta muito difícil. Se Deus quer que as pessoas o conheçam, por que existe alguém que procura sinceramente e continua sem acreditar? Por que a presença de Deus não é tão evidente quanto a existência do sol? Por que há momentos em que até o cristão ora e encontra o silêncio? Eu não acho que toda resposta correta seja acusar automaticamente todo ateu de estar fugindo de Deus. Existem pessoas arrogantes dos dois lados, e existem pessoas sinceras dos dois lados. A questão do ocultamento divino merece ser tratada como uma dificuldade real, só que ela também não pega o cristianismo de surpresa. Os salmos perguntam por que Deus esconde o rosto. Jó exige respostas. Abacuque olha para a violência e pergunta por que Deus permanece em silêncio. E o Salmo 22 começa com um clamor que os evangelhos colocam nos lábios de Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? A experiência da ausência de Deus aparece dentro da própria literatura produzida por pessoas que acreditavam profundamente nele. Isso não resolve matematicamente o ocultamento, mas impede uma conclusão apressada. Eu não percebo Deus claramente, portanto o cristianismo não previa a minha experiência e deve ser falso. A Bíblia nunca descreveu fé como uma sucessão ininterrupta de manifestações inequívocas, e existe uma razão teológica ainda mais profunda para isso. Na Bíblia, a relação entre Deus e o homem não começa normalmente com o homem descobrindo Deus depois de raciocinar o suficiente. Adão se esconde e Deus o chama. Abraão é chamado, Moisés é chamado, Samuel é chamado e todos os outros. Paulo não está procurando Jesus na estrada de Damasco, está perseguindo a igreja. O cristianismo não é uma história de seres humanos inteligentes que finalmente conseguiram subir intelectualmente até Deus. É a história de Deus revelando-se para eles. E aqui precisamos colocar a razão e fé no lugar certo. A razão não é inimiga da fé. Ela pode investigar se acreditar em um criador coerente, se existem sinais de design, se o naturalismo explica adequadamente a realidade, se os documentos do Novo Testamento são historicamente confiáveis e se a ressurreição possui evidência. Mas reconhecer quem é esse Deus envolve também revelação, confiança e relacionamento. Isso não significa acreditar sem evidência. Aliás, essa é outra caricatura que McGrath critica em Dawkins. Tratar a fé religiosa simplesmente como satisfação com o não entendimento ou abandono da investigação. McGrath argumenta justamente que reconhecer limites do conhecimento não é o mesmo que celebrar ignorância, e que a relação entre a ciência e religião possui muito mais possibilidades intelectuais do que a oposição simplista de ciência ou fé. Talvez essa seja uma das coisas que eu mais quero
que você leve desse vídeo. Quando alguém disser que sua fé é irracional, pergunte por quê. Quando alguém disser que ciência eliminou Deus, pergunte qual descoberta científica contém a conclusão que Deus não existe. Quando disser que evolução torna um criador impossível, pergunte como uma descrição de processo biológico produz essa conclusão metafísica. Quando disser que design foi refutado, procure saber qual argumento do design está sendo discutido e qual é a resposta oferecida. Não defenda Berrê sem saber o que o Berrê disse, mas também não rejeite Berrê porque alguém ensinou você a rir antes de ouvir. Quando alguém disser que moralidade é apenas produto da evolução, pergunte se está explicando a origem das nossas crenças morais ou o fundamento da verdade moral. E quando alguém disser que Jesus é apenas questão de fé, pergunte o que fazemos com as afirmações históricas que estão no centro do cristianismo. Você não precisa responder tudo na hora. E talvez seja uma das piores pressões que colocamos sobre os jovens cristãos. Parece que se um professor ou um colega fizer uma pergunta e você não souber responder em 30 segundos, sua fé perdeu. Não funciona assim. Se alguém apresentar amanhã um problema sério para o design inteligente que eu nunca estudei, eu posso responder, eu não sei. Depois eu vou ler Berrê, vou ler quem critica Berrê, vou entender a questão e então formar uma opinião. Isso não é falta de fé, é simplesmente não fingir um conhecimento que eu não tenho. Mas existe uma diferença enorme entre dizer eu ainda não sei responder e concluir não existe resposta. Foi justamente por isso que eu quis fazer esse vídeo. Porque eu acho que muitos jovens cristãos não abandonam a fé depois de analisar cuidadosamente todos os argumentos e concluir que o naturalismo explica melhor a realidade. Alguns simplesmente descobrem que existe um outro lado da discussão e pela maneira como esse outro lado é apresentado, imaginam que a discussão já acabou há 100 anos. E não acabou. Existem filósofos ateus extremamente inteligentes. Existem cientistas naturalistas brilhantes. Existem críticas sérias ao cristianismo. Existem problemas que eu não consigo resolver completamente e existem respostas cristãs que eu considero ruins. Existem também filósofos cristãos extremamente inteligentes, cientistas cristãos de altíssimo nível, argumentos sofisticados para o teísmo, críticas sérias ao naturalismo, pesquisas sobre o design, discussões profundas sobre a origem da vida e um enorme campo de investigação histórica sobre Jesus e o cristianismo primitivo. Você tem direito intelectual de conhecer os dois lados antes de decidir que um deles é ridículo. E eu vou um pouco além. Como cristão, eu acho que a realidade faz muito mais sentido quando vista a partir de Deus. Eu considero mais racional acreditar que uma realidade contingente encontra fundamento em um ser necessário do que acreditar que a existência simplesmente termina num fato bruto. Considero o design uma explicação séria para a característica da vida e não acho intelectualmente ilegítimo eliminá-la apenas porque introduz inteligência na discussão. Considero que a objetividade moral encontra fundamento muito mais sólido no caráter de Deus do que numa realidade última e impessoal. E considero que o caso histórico em torno de Jesus merece muito mais do que ser descartado previamente porque milagres não acontecem. Isso é apologética, e eu estou assumindo um lado. Mas assumir um lado não significa fechar os olhos. Em Atos 17, Paulo encontra epicureus e os estoicos em Atenas. Ele não entra no Areópago dizendo que qualquer filosofia pagã é idiota e que ninguém precisa ouvi-la. Ele conhece o pensamento daquelas pessoas suficientemente bem para conversar com elas, os elementos da cultura delas e então apresenta aquilo que acredita. Ele não confunde respeito com neutralidade. Acho que nós também não precisamos. Se você está na escola e alguém sabe mais biologia que você, escute. Aprenda. Se sabe mais física, escute. Se apresenta uma objeção filosófica que você nunca encontrou, anote e estude. Não transforme a fé numa desculpa para permanecer ignorante, mas também não aceite que o conhecimento de alguém numa área dê a essa pessoa autoridade automática sobre todas as outras. Um excelente biólogo não se torna automaticamente um excelente metafísico. Um físico não descobre pelo telescópio se valores morais objetivos existem, e nenhum diploma transforma naturalismo metafísico em resultado experimental. Você pode estudar ciência sem entregar a ela perguntas que não pertencem ao método científico. Pode estudar evolução sem assumir que Deus não existe. Pode estudar argumentos contra o criacionismo sem sentir vergonha de continuar criacionista se considerar que as respostas criacionistas são melhores. Pode ler Dawkins, pode ler McGrath, pode ler Darwin, pode ler Berrê. Pode ler um naturalista explicando por que Berrê está errado e depois abrir a caixa preta de Darwin para descobrir se aquilo realmente responde ao argumento que Berrê apresentou. Isso é muito melhor do que ter medo. E talvez depois de estudar tudo isso, você mude de opinião sobre alguma coisa ou uma questão secundária. Cristãos já discordaram e continuam discordando sobre a idade da Terra, interpretação de Gênesis, extensão da evolução, design inteligente e uma quantidade enorme de questões. Nossa fé não está depositada num modelo bioquímico, ela está em Cristo. Mas isso não significa que o restante da criação seja irrelevante. Paulo diz em Romanos que aquilo que não pode ser conhecido de Deus se manifesta nas coisas que foram criadas. O cristianismo sempre olhou para o mundo esperando encontrar ordem porque acredita que o mundo não é um acidente irracional. Então investigue. Não para procurar desesperadamente algum buraco onde Deus ainda consiga caber, mas porque se o cristianismo é verdadeiro, toda a verdade que você encontrar continuará pertencendo ao mesmo mundo criado por ele. E quando alguém disser que você precisa abandonar Deus para começar a pensar cientificamente, não tenha
tenha medo de perguntar pela evidência dessa afirmação também, porque ela igualmente precisa ser defendida. A fé cristã não precisa de uma ciência enfraquecida para sobreviver. Também não precisa se ajoelhar diante de uma filosofia naturalista vestida de ciência. Ela pode entrar na discussão, apresentar seus argumentos, ouvir objeções e responder. Se alguém discordar de você depois disso tudo, beleza, não tem problema. Finalmente, vocês estarão discutindo argumentos, e não apenas decidindo antecipadamente quem tem permissão para participar da conversa. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deu um certo trabalhinho escrever esse roteiro, e as coisas não andam tão boas por aqui ultimamente. Mas se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente a sair desse limbo que o YouTube nos colocou, considere dar uma força pro canal. Você pode doar qualquer valor para esse Pix que está aparecendo na tela. Todo o dinheiro é destinado à criação de novos vídeos, e você também pode receber um agradecimento aqui. Aliás, finalmente a gente tem gente para agradecer, né? Nosso muito obrigado a Alice, Efraim, Moisés, João Vitor e Raquel. Muito obrigado pela ajuda de vocês, de verdade. E nos vemos na próxima. Até lá!